Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço aos representantes da Comissão as respostas que foram sendo dadas. E começando pela primeira questão, que não é política, é uma questão factual, e sendo uma Comissão Técnica, entregaram um relatório ao Ministro da Saúde no dia em que apareceu no jornal. E, portanto, não respondeu à minha pergunta, a Comissão entregou ao jornal ou não. Isto é uma questão factual, sim ou não, e só precisamos saber isto porque o Ministro desmentiu categoricamente, tenha sido ele a entregar. E, portanto, como foi uma matéria em discussão, e recordo que estão na Assembleia da República, foi uma matéria em discussão ontem na Comissão, para nós é importante perceber a natureza das coisas, até porque no dia 26 entregamos um requerimento ao Sr. Presidente da Comissão e diariamente questionamos os serviços da Comissão sobre onde é que estava o relatório e aparentemente estava no gabinete do Sr. Ministro e ninguém nos entregava. O que nos coloca numa situação de estarmos a fazer esta audição, tendo lido o documento num espaço de 24 horas, quando poderíamos ter lido o documento num espaço superior a uma semana, permitiria certamente uma análise que mereceria, por força do vosso trabalho, outra atenção. Mas há umas questões que foram aqui levantadas, vou começar por algumas questões pontuais, entrando depois na substância. Mas devo dizer que se eu estivesse no lugar do tecido, tem a resposta definitiva, baseada na evidência. Como Comissão Técnica, são a favor ou não ou contra a deslocalização? Consideram que traz vantagens superiores à manutenção em Lisboa ou não? Esta é uma resposta que é importante que a Comissão dê de uma forma taxativa, porque aquilo que afirmam no relatório é que não se verificam impedimentos absolutos para a deslocalização do enfermamento para o Porto. Bem, esta frase aplica à realidade. Creio que não é a política do grupo de trabalho e muito menos do Governo combater a parentalidade por irem para o Porto. E, portanto, não creio que esse seja argumento. Assim como a reorganização do layout é algo que se faz em Lisboa, Porto ou outro sítio qualquer. Quanto ao Conselho Diretivo do Infarmed atual, tomamos nota, também os vamos ouvir, não responderam às questões, aparentemente. Agora, sobre a questão de comissão de peritos, foi dito que a maioria não está em Lisboa, mas na página 44 diz que 61% da comissão de peritos reside em Lisboa. São da Grande Lisboa e, portanto, contrariam aquilo que nos foi dito aqui. Quanto às votações da Comissão que fez parte deste grupo de trabalho, disse que foi unânime a votação favorável. Portanto, todos os 27 que estão aqui, incluindo o professor António Sarmento, do Hospital de Santo António, votou favoravelmente. E pergunto se houve declarações de voto, porque normalmente essas declarações de voto devem constar do relatório e não constam do relatório que nos foi enviado pelo Ministro da Saúde. Portanto, pedia desde já que essas declarações de voto fossem entregues de imediato à Assembleia da República para que possam ser distribuídos pelos grupos parlamentares. Depois, quanto aos 4 inquéritos feitos aos trabalhadores, também fica claro que todos eles, com uma metodologia ou outra, são obviamente, claros as posições dos trabalhadores que são contra a deslocalização, na sua vasta maioria. E não podemos, como Comissão Técnica, não vejo como é que, metodologicamente, podem afirmar que aqueles que não responderam ao inquérito são indiferentes à deslocalização. Não me parece que seja essa a forma de interpretar os resultados. E, portanto, continuamos a aguardar não só as declarações de voto, também como as atas das reuniões de trabalho desta Comissão, que nós não tivemos acesso e que pedimos que nos cheguem. Agora, concluindo... Bom, Sr. Presidente, é um tema muito sensível. Eu sei. Uma terceira ronda, sem problema. Agora, sobre a Direção-Geral de Saúde, sobre os riscos de saúde pública, sobre os riscos sobre a questão da onerosidade e do princípio da onerosidade, bom, a verdade é esta. O laboratório que foi construído custou 24 milhões de euros à altura. E aplicar o princípio de onerosidade sobre um investimento que foi feito não nos parece correto. E, portanto, se ponderou então a pergunta aqui, e é a minha última questão, o Grupo de Trabalho aplicar o referido princípio de onerosidade às instalações atualmente ocupadas pelo Infarmed, excluindo o laboratório, sendo certo, daí resultaria uma renda atual de 729 mil euros e, portanto, inferior àquilo que seria o valor da manutenção militar do Porto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por acentuar o registro que o Sr. Professor fez relativamente à seriedade deste processo também e ao facto de, na substância, este ser um processo essencialmente técnico. Isso contraria um pouco aquilo que alguns enfim, tentam deixar no ar e na espuma dos dias, de que estes processos técnicos servem para respaldar decisões